Olá, meu nome é Gabriel e neste vídeo apresentarei uma discussão acerca da tensão superficial da água. Você provavelmente já observou a tendência da água em se reagrupar em formatos de bolha, e isso é consequência da tensão superficial. Inicialmente, precisamos entender que as moléculas de água se atraem umas às outras devido a uma força chamada coesão. No interior do líquido, a molécula é atraída pelas demais moléculas igualmente em todas as direções. Mas isso é diferente quando analisamos as moléculas da superfície. No topo do líquido, as moléculas superficiais estão sofrendo uma interação mais intensa em direção ao interior, uma vez que não há outras moléculas acima para anular essa atração. Em uma visão mais geral e matemática, a tensão superficial não é exclusiva da água. Todo líquido possui determinada tensão, a qual pode ser expressada pela razão entre o trabalho externo, usado para aumentar a superfície em determinada área, e essa mesma área. A tensão superficial de um líquido pode se assemelhar à tensão criada por películas de elástico, mas elas são muito diferentes quando analisamos a variação da área. Pense que, para a área de um líquido aumentar, o número de moléculas na superfície precisa aumentar, mas a força e a distância entre as moléculas superficiais serão exatamente as mesmas. Numa película elástica sólida, as moléculas da superfície sempre serão constantes e o que diferencia é a força e a distância entre elas. Além disso, usando um método isotérmico irreversível, a tensão superficial pode ser determinada medindo-se a força necessária para aumentar a área da superfície do líquido por unidade de comprimento. Para melhor exemplificar, imagine dois fios, um fixo em formato de U e um móvel, os quais formam uma película de sabão e água. Deslocando-se o fio móvel, a película teria sua área aumentada. Nessa situação, a energia usada para mover as moléculas do interior do líquido é equivalente ao trabalho realizado pela força externa que move o fio. Comparando com a equação encontrada anteriormente, encontramos que a tensão superficial é igual à razão entre a força usada em uma unidade de comprimento e a superfície da película. Lembre-se que nessa película a superfície é tanto em cima quanto embaixo, por isso a multiplicação por 2. Outro efeito importante a se considerar quando discutimos tensão superficial é a capilaridade. A capilaridade é um fenômeno observado quando as forças de coesão do líquido são diferentes da adesão da superfície de vidro de um tubo capilar. Quando essa adesão é maior, as moléculas do líquido são atraídas mais fortemente pelo vidro. A água, por exemplo, possui uma coesão menor que a adesão do vidro, causando esse efeito como se a água escalasse o tubo. Se substituíssemos a água por mercúrio, por exemplo, a adesão é muito menor que a coesão. Assim, o mercúrio evita essa escalada, produzindo um efeito inverso da água. Através da capilaridade, é possível mensurar a tensão superficial, de acordo com a ascensão do líquido ao tubo. Essa mensuração pode ser feita com outros métodos. Um deles é o método de Wilhelm, usando um peso de destacamento de uma lâmina em algum líquido. Um experimento legal para explicar a tensão superficial é imaginar quantas gotas de água cabem numa moeda de 5 centavos. Pause o vídeo e faça um chute. Agora assista a este experimento. Perceba que na sétima gota a área da superfície estava completamente ocupada pela água.
Ainda assim, a água manteve-se até ficar aproximadamente com o dobro de volume da moeda. O momento em que ela caiu é determinado pelo seu próprio peso, que foi maior que a tensão superficial, rompendo a película e a transbordando para fora. A tensão superficial tem grande influência na vida dos insetos. É o que podemos observar através dessa animação. Para nós, essa película é facilmente rompida, mas para outros animais menores, a força da tensão superficial é muito mais intensa. Essa película para nós é tão frágil que normalmente nós nem notamos. Se você se molhar por volta de 800 gramas de água, ou 1% do seu peso, se gruda em você. Um rato molhado tem por volta de 3 gramas de água grudada nele, o que é mais de 10% do seu peso. Imagine ter 8 garrafas cheias de água grudadas em você enquanto sai do chuveiro. Mas para os insetos, a força da tensão superficial da água é tão forte que se molhar é uma questão de vida ou morte. Se você fosse encolhido ao tamanho de uma formiga e tocasse na água, seria como tocar cola, que rapidamente iria se envolver na sua tensão superficial, que é tão forte para você quebrar. Então, insetos evoluíram para ser repelentes de água. Seus exoesqueletos são cobertos por uma fina camada de cera, como se fosse um carro. Isso faz a superfície ao menos parcialmente repelente para a água, porque a água não gruda nas suas asas. Muitos insetos também são cobertos por pequenos pelos que servem como uma barreira. Eles aumentam bastante a sua área de superfície e previnem gotículas de tocarem seu exoesqueleto, o que torna mais fácil se livrarem de gotas. Para fazer o uso da tensão superficial, a evolução desvendou nanotecnologia e bilhões de anos antes de nós. Alguns insetos evoluíram com uma superfície coberta por uma curta e extrema densa camada de pelos repelentes de água. Alguns têm mais de 1 milhão de pelos por milímetro quadrado. Quando o inseto mergulha na água, o ar fica dentro de seus pelos e forma uma camada de ar. A água não pode entrar porque os pelos são pequenos demais para quebrar a tensão superficial, mas isso fica ainda melhor. Enquanto o gás oxigênio da camada de ar é consumido, mais gás oxigênio se difunde, enquanto o dióxido de carbono é difundido para a água. Então, o inseto carrega seu próprio pulmão externo e pode basicamente respirar debaixo d'água, graças à tensão superficial. Esse é o mesmo princípio que permite a aranha d'água tocar e andar sobre a água. Pequenos pelos anti-água. Muito obrigado por assistir até aqui. Todos os créditos estão na descrição do vídeo. Tchau, tchau.